Aluna. Só vou ouvir, então. Jéssica é professora de biologia. Ai, que legal! Que bacana! Adoro. Sou formada, né? Mas nunca dei aula, não. Não exerço. Não exerço. Ok. Então nós vamos falar do Quem Mexeu no Meu Queijo, esse livro adorável desse senhorzinho muito crente chamado Spencer Johnson, que, pelo que eu pesquisei, ele é vivo ainda. Não, mentira, ele morreu. Ele morreu há poucos anos, acho que foi 2013 que ele morreu, uma coisa assim. E ele escreveu poucos livros, aliás, poucos livros não, ele escreveu alguns livros, o primeiro mais famoso foi o Gerente Minuto, e o segundo que ficou famoso e mais famoso de todos foi esse que a gente leu, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Os livros dele sempre têm um apelo mais corporativo, mas sempre com historinhas simples, assim, fazendo essas alegorias com histórias do cotidiano, com histórias mais infantis, assim, tentando trazer um conhecimento por trás, assim, princípios nem tão escondidos, né, como Alice no País das Maravilhas, né, mas até mais claros, assim. Ele, inclusive, nesse livro aqui, depois ele faz uma tábua de princípios lá, né, manuscrito na Isso, parede, ele escreve aqui, ele deixa isso. bem claros os princípios, então não é tão escondido o que ele quer passar no livro, mas ele usa dessas historinhas normalmente. Eu li também um outro livro que eu acho que vale muito a pena, que é o Picos e Vales, dele, que vai falar dessa questão da gente ter altos e baixos na vida, né? E a Uhum. gente só sabe que a gente tá no alto quando a gente olha para trás e vê que a gente estava no baixo. A hora que a gente está no baixo, a gente quer morrer, mas depois que a gente está no alto, que a gente fala, agora eu entendi por que eu estava no baixo. Então, Picos e Vales é um livro bem legal, que eu recomendo fortemente, facinho de ler também. Eu li no PDF, li em dias, 1, 2, 3 dias, acho. Então, beleza. Para a gente começar essa discussão, eu queria que vocês dissessem em uma palavra o que foi esse livro para vocês, o que representou, o que vocês aprenderam, como vocês resumiriam em uma palavra esse livro. Juliana. Para mim foi mudança. Ele fala muito de mudança. E a palavra que mais ficou foi mudança. Muito. Jéssica. Descoberta. Descoberta, ok. Para mim, a palavra foi crenças limitantes. Olha, bacana. Ou palavras, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir, eu vou trazer uns temas aqui, vocês ficam à vontade para conversar e quiserem trazer outros temas, a gente vai conversando aqui. A gente tenta acabar às 10 horas, ou se acabar o assunto antes, a gente acaba antes, mas não pretendo passar disso, não. A gente se programar. No começo do livro, ele fala já logo no começo que existiam os ratinhos, né? E existiam os homenzinhos. O Sniff e o Scurry, que eram os ratinhos, e o Ham e o Hall. E ele fala que o Sniff e o Scurry tinham cérebros simples Uhum. e o Ham e o Hall usavam seus cérebros cheios de muitas crenças. Uhum. Então eu já queria trazer essa questão. O que será que ele quis dizer com... Ele vai mostrar os pequenos homens como pessoas que têm, ou seres que têm dificuldade de mudar, né? Uns mais do que os outros, mas os ratinhos que têm um cérebro mais simples, mais animalesco, que segue mais os instintos, muda bem mais rápido que quem tem cérebros complexos. Isso me leva a crer que muitas crenças, ele fala, né? O cérebro com muitas crenças. Essas crenças, às vezes, fazem a gente ficar no mesmo lugar, né? E a gente Uhum. chama isso de crenças limitantes. A gente acredita num negócio e esse negócio acaba prendendo a gente. E a Bíblia vai falar
em 1 Coríntios 10, se não me engano, que a palavra de Deus é poderosa para quebrar sofismas e outra palavra que ele usa lá, que é pensamentos que ficam incrustados na nossa cabeça, que às vezes a gente ouviu desde criança e não consegue se mover daquilo, né? Então, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que ele quis dizer com essa questão do cérebro simples e do cérebro complexo, cheio de muitas crenças? Quando eu pensei nessa questão né, dos ratinhos, eu até escrevi aqui, né, os ratos, eles viviam de uma forma simples, a situação mudou, eles mudaram também, porque eles não tinham essa coisa do ficar, né, pensando e matutando sobre aquilo. No final da historinha, o duende que entra no labirinto, ele vai retomar essa questão do pensamento. E ele, eu não vou lembrar agora se é ele que fala ou se o próprio narrador que conta, mas ele retoma essa coisa do pensamento para refletir sobre a forma como ele mudou. Então ele entra um pouco nisso que você falou, né? Ele quebra um pensamento antigo para construir um novo. Então ele usou o que ele tinha de melhor, até ele encontra lá os ratinhos, aí o ratinho cumprimenta ele, e é bem depois dessa sequência. E ele usa o cérebro dele de duende para refletir sobre aquilo que aconteceu e promoveu essa mudança. Então, eu acredito sim que muitas vezes a gente vive num ciclo vicioso de pensamento, né? E a gente não se dá conta disso. Uma das palavras que me chamou a atenção também, se eu pudesse falar duas, seria rotina, né? O quanto o outro duende lá, o Ham, ele não mudou. Ele não mudou, ele preferiu ficar lá e a gente nem sabe o que aconteceu com ele no final do livro, porque ele deixou de existir na história. Né? E isso para a literatura é muito importante. Tipo, como assim? Se tem um personagem, de repente, ele não teve nenhuma morte, ele simplesmente deixou de existir. Para a Porque história. ficou travado, né? Ele morreu? Eu não lembro disso da história. Acho que não fala nada Ele não disso. Não segue fala no dele. Não labirinto, fala né? dele. Não fala dele. Acaba falando que o que chegou no novo lugar de queijo ouviu um barulho e achou que era o Ram, mas não fala. Porque Se era ele ou não, né? Não é não isso? é isso? Não, mas ele simplesmente deixou de existir. Então, quando eu penso, né, quando você falou das crenças limitantes, eu já pensei nisso também, né? Nossa, o duende, ele usou depois essa habilidade de refletir sobre a vida para quebrar, né, esse pensamento antigo e recriar. Fazer que aí eu já vou usar a palavra da Jéssica aqui, né? Descoberta, né? Descobrir as coisas. Então, mas eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta ou se eu fugi um pouco do tema. Mas é isso que eu entendi como diferença entre ratinhos, modo de pensar de ratinhos e duendes, pensando nas crenças limitantes. A gente às vezes tem que questionar, né? Se essa crença que eu tô, será que eu tô agindo desse jeito? Por que que eu tô agindo desse mesmo jeito, né? E desculpa. Não, e como os nossos pensamentos influenciam nas ações, né? Uhum, O sim. tempo que eles ficaram pensando em como que ia resolver e não saíam do lugar, né? Gastavam energia à toa, né? Tentando resolver um problema que não tinha mais o que resolver, né? Tinha que seguir em frente. Então vamos. O próximo ponto, tô indo na sequência da história para a gente falar. O próximo ponto que eu listei aqui é que o texto fala, no primeiro fonte de queijo lá, quando o tempo foi passando, eles tinham segurança daquela primeira pilha de queijo, eles foram abraçando essa segurança e ficaram cada vez mais displicentes. Eles acordavam mais tarde, eles não usavam mais os sapatos de corrida, eles foram Uhum, se acostumando a essa rotina. E eu faço um paralelo com esse novo normal, né? Porque quando a gente entrou uhum, nesse normal, todo mundo, primeiro, segundo mês, rebentou de fazer curso online, né? E agora, eu não sei vocês, mas eu já não estou fazendo curso online nenhum. Não é verdade? O que vocês acham dessa questão da gente se adaptar rapidamente a uma coisa
a uma zona de conforto, a uma coisa gostosa, fácil para nós. O que Vai, vocês Jéssica, acham? primeiro. Então, falando sobre a pandemia, né? Eu lembro que quando começou, eu achava que o tempo não passava. Eu continuei trabalhando e tal, mas demorava muito para os dias passarem. E aí eu fui me acostumando com a pandemia. Aí que eu comecei a fazer os cursos, agora que eu estou fazendo, né? Mas eu acho que a gente vai acostumando e se conformando com a nova situação, né? Exatamente. É, E aí, o é que fala o Paulo lá em Romanos 12, né? Não se conforme, não tome a forma desse novo normal que o mundo está vivendo, mas existe uma verdade a respeito da sua vida, que é a palavra, e você precisa se encher dessa verdade. Então, a gente costuma muito rapidamente se adaptar àquilo que é mais gostoso e mais confortável para nós, né? Por Uhum. exemplo, uma coisa muito comum que a gente espero que aborde futuramente quando a gente for ler sobre o tema finanças é que quando a gente tem um aumento de salário, a gente aloca rapidamente esse delta, essa diferença de salário, esse extra, para comprar coisas que nos deem conforto. Muito raramente as pessoas ficam no mesmo padrão de vida, no mesmo patamar e guardam 100% do aumento. Porque a gente entra nessa zona de conforto muito rápido e você vai buscar aquilo que te dá segurança. Então, e aquilo que te dá conforto, melhor dizendo. O livro O Pai Rico, Pai Pobre, outros livros vão dizer isso. Que você... Então, na medida que eles tinham segurança que estava lá o queijo e tal, eles já sabiam onde estavam, eles foram conforto. Eu vou dormir mais tarde, não vou usar o meu tênis de corrida porque eu não preciso, vou ficar aqui pé descalço. Então a gente sempre tende a abraçar de maneira rápida aquilo que é mais confortável para nós, né? Uhum. E aí no fim do livro a gente vai ver que a nossa postura não deve ser essa de abraçar rapidamente esse aumento de conforto, né? A classe média, ela busca conforto. A diferença, tô dando spoiler do Pai Rico, Pai Pobre. A diferença da classe média para a classe rica, e isso é mentalidade, não estou falando de classe financeira, né? É que o rico, ele desfruta só dos juros. E o pobre, qualquer dinheiro que ele tenha extra, ele compra conforto. Ele compra um chuveiro Uhum. mais caro, ele compra o carro do ano. Quantas vezes você vê na rua um cara andando com um Audi 2010, sei lá, 10 anos para trás, que o cara comprou a 60 prestações de R$ 1.000, que é metade do salário dele, para andar com um carro importado e ele não tem sequer para pagar o valor do carro, velho. Por quê? Uhum. Porque o ser humano se adapta muito facilmente a esse conforto. Ele quer conforto, ele quer coisas mais caras, ele quer gastar. E o livro depois vai dizer que não é bem isso que a gente tem que fazer, né? Vocês querem comentar sobre isso? Sobre essa facilidade de abraçar o conforto? Ah, eu concordo. Eu acho que a gente tende a ficar no mais fácil sempre. É, é a lei do mínimo esforço, infelizmente, mas é assim que funciona, né? Se eu posso fazer menos, sei lá, ganhar mais e me manter assim, né, no conforto, vou fazer. Acho que o problema aí dos duendes foi que eles não se atentaram que o queijo estava diminuindo. Talvez o problema da pandemia seja que as pessoas não reparem que esse novo normal também não é bom, né? Eu não gosto de ficar o dia inteiro dentro de casa, não gosto de ficar o tempo inteiro olhando para a tela do computador. É extremamente estressante, né? O stand de reunião, e isso não pode ser um normal, né? Eu não posso viver assim para sempre. É mais confesso para vocês que é mais confortável acordar às 6:30 do que 5:10 da manhã? Claro que é. Claro que é, né? Eu termino meu trabalho, eu tô em casa, eu vou na cozinha tomar café. Antes eu demorava 40 minutos para chegar em casa. Então, essa comodidade, quando eu penso em voltar para a escola, eu penso, poxa, eu vou ter que levantar 5:10 de novo.
Mas, por outro lado, quanta coisa eu perdi estando em casa. E quanta coisa eu vou ganhar quando eu voltar. Então, é óbvio que o problema, né, a revolta da... E aí eu já vou dizer, já num geral, eu acho que quem está em casa, quando tiver que voltar para o trabalho, vai se rebelar. Vai sentir. Não importa se é professor, vai se rebelar, porque você está na sua casa, né? Você está andando de chinelo. Eu falo para os alunos, eu falo, gente, eu estou de moletom, e eu falo para eles, não estou com a calça do moletom, não, tá? Tô com uma outra calça aqui, mas eu tô com a minha pantufa. Aí eu mostro para eles e eu falo, gente, eu tô dando aula de pantufa, vocês estão de tênis? Então, quando a gente voltar, que eu tiver aqui de sapato, que eu tiver aqui arrumada, de brinco, né, com o cabelo escovado, porque não pode. Você acha que eu posso trabalhar cabelo assim? Não dá. Então, eu acho que esse conformismo, que esse conforto é muito bom. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que o Hall, ele tinha uma antecipação, mas ele só viu a antecipação do problema quando ele refletiu sobre isso lá no labirinto, né? Que ele fala assim, poxa, não é que o queijo desapareceu da noite para o dia, Eu eu que que não não me atentei. estava diminuindo. Então foi um dos pontos que eu anotei aqui, né? Ele treinou essa observação. Eu acho que é uma coisa difícil de fazer, porque ela requer habilidade, né? Você precisa parar e analisar, e às vezes não é tão gostoso, né? Poxa, Geralmente a gente só percebe depois que acontece, né? é, é. Exatamente. Então foi isso que me chamou a atenção nessa parte aí. E aí já lembrei da outra que tá lá mais no final do livro, mas dessa antecipação, né? É bom ter a rotina, mas o que virá depois? Aí você veio com não vos conformeis, aí já ligou tudo. E aí é legal que ele fala que quando acabou o queijo, tinha lá dois caras, os dois ficaram, os homenzinhos, os doentes, os dois ficaram lá, mas um murmurava enquanto o outro já estava mais atento a, puxa, será que é isso? Será que eu saio? E se a gente sair? O que a gente está fazendo não é muito inteligente, né? E um Uhum. deles ficou fixo, negando os fatos, né? Ficou murmurando, preso, ele falava, não é justo. E mesmo sabendo que o queijo tinha acabado, eles ficavam, eles, os dois, mas um deles principalmente, repetindo as mesmas ações. Que sentido tem isso, né? A definição É. de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mas por que vocês acham que eles continuavam lá presos nessa realidade? E demorou para eles avançarem, Eu acho, mudarem de estágio? eu acho que primeiro demorou para cair a ficha, né? De que o queijo tinha acabado. Eles achavam que em algum momento ia voltar a ter queijo. Então, eles não acreditavam que tinha acabado, né? Que tinha acontecido essa mudança. E aí depois eles tinham medo de sair de lá, né? E voltar a procurar, a ir para o labirinto. Então, o medo também paralisou eles, né? Isso mesmo. Eu Eu até, ia- nessa parte do medo, que a Jéssica citou, eu coloquei aqui também, né? Medo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o começo do livro não começa com uma parábola, né? É uma reunião de amigos, e aí eles estão num encontro, enfim. E aí alguém pergunta, né? O Carlos Sobre a pergunta, história. é, nossa, mas você não tem medo? E aí o Michel, ou é o Natan, acho que é o Michel, vai falar, não, mas olha, eu vou te contar uma história. E aí, depois disso, eles vão, né, falando da mudança, e aí no final lá do livro eles retomam isso, enfim, tem toda uma explicação. Mas a ideia aqui, né, desse não ter medo, tem até uma frase no livro que eu não anotei, mas que fala o que você faria se você não tivesse medo, alguma coisa nesse sentido. Acho que o medo da mudança também é mais fácil ficar lá achando que o queijo vai voltar, que ele não vai, que ele, né, alguém, ou quem mexeu no queijo vai devolver de alguma forma. Mas é o medo da mudança, né? O que você faria? É o medo de voltar para o labirinto, né? Do fracasso. Poxa, eu vou entrar num lugar, vai ter uma parede, e aí eu vou dar de cara com a parede de novo. Então, por que eu vou ter que ir lá? E aí é o medo mesmo de muitas coisas, né? Do fracasso, do andar sozinho, da ansiedade. Será que eu vou encontrar aquilo que eu quero ou não? Medo do E também desconhecido.
É, e a mudança, toda vez que tem mudança, a gente associa a algo ruim, né? E é o Uhum. que ele fala depois, mas pode ser uma mudança para melhor, né? E não para pior. Então, vocês já responderam a minha próxima pergunta, que é assim: supondo que todos os personagens são partes de nós, nós temos uma parte das nossas emoções que é mais atirada, outra que é mais animalesca, mais instintiva, uma parte que é mais reflexiva, outra parte que não quer se mexer. Que parte de nós representa o homenzinho que não queria sair do lugar? Eu acho que a gente já respondeu que é o medo, né? Quando vem um pouquinho de medo, a gente às vezes se apega a esse medo e não quer sair do lugar, medo do que vai vir, ou até preguiça às vezes, né? É que nesse caso eles não tinham escolha, né? Mas quando eles estão dentro de uma zona de conforto, enquanto ainda está tendo queijo, por que você não se lança para já se assegurar que tenha mais queijo? Por preguiça às vezes. Então Uhum. esses sentimentos naturais do homem, né? Medo, preguiça, mais algum sentimento que a gente se apegue? De achar que nunca vai acontecer com você, que, né, que aquilo vai continuar da mesma forma, né? E negação. E depois que É, acontecer a negação, Negação. né? O primeiro estágio do luto é a negação, é É você a não cair, negação. como eu já disse, não demorar para cair a ficha, quando você está em negação, a ficha ainda não caiu. Você ainda está no primeiro estágio da perda, né? Não caiu a ficha, demorar para cair a ficha. E aí me lembra assim de flexibilidade, né, que é uma palavra muito falada hoje no ambiente corporativo. Jéssica trabalha na Unesp, a Juliana é diretora coordenadora de escola também. E a gente, todos nós no mercado, no, no ambiente corporativo, né? Corporativo, assim, é uma escola, mas é uma empresa. É uma empresa. E a gente escuta Sim. muito falar sobre ser flexível, né? Que a gente precisa mudar rápido, né? Isso me lembra de um conceito atual agora, que é a de Lean Startup. Vocês já ouviram falar dessas empresas startups? E o que é uma Lean Startup? É uma empresa que falha rápido, porque eles entendem que a cada falha é um aprendizado. Então, se você investe muito dinheiro, se você cria uma estrutura muito grande, a hora que você falha, você perde muito dinheiro, perde muito recurso, empenhou muito tempo. Mas se você tem uma estrutura que você consegue girar rápido, falhar rápido e aprender com as perdas e já levantar e girar essa roda que eles chamam, eu não sei se é a roda da falha que eles chamam, isso é um conceito do livro Lean Startup. Mas por que que as startups estão muitas vezes se sobressaindo às empresas grandes? Porque as empresas grandes são engessadas, são dinossauros assim que têm dificuldade de se mover. Enquanto as startups são pequenas, elas conseguem pivotar. É o termo que eles usam. Quando você está indo numa direção, de repente você descobre que não é bem isso que seu cliente quer, eles conseguem rapidamente mudar a cara do produto, ou mudar o marketing, ou mudar o que quer que seja. Então tem uma frase que é muito usada que é fail fast, fail often. Fale rapidamente, fale frequentemente. Porque a falha não é algo ruim necessariamente, quer dizer que você está aprendendo rapidamente. Então é Uhum. isso. A capacidade que a gente precisa desenvolver de pivotar, de trocar de caminho. Pô, esse caminho não está dando certo, vamos mudar rápido, não vamos ficar pegado ao que ficou para trás, mas vamos Uhum. mudar rapidamente. Vocês conheciam esse conceito de Lean Startup ou de falhar rápido? Não, não. É isso não. mesmo. Fail Mas fast, fail often. as grandes empresas são o duende lá que não acha que o queijo vai voltar. Exatamente. E essa Lean Startup aí é aqui, É os ratinhos. ratinhos. Exatamente. São os ratinhos, Mudam eles vão pelo rapidamente. sentido, né? É rapidinho, ó, o negócio aqui mudou, então acabou aqui, vamos embora, vamos para outro lugar. E é legal que existe uma oração mundialmente famosa chamada Oração da Serenidade. Vocês já ouviram falar?
Não. Isso é católico, ora, é tipo uma reza, né? Porque é decorado e tal. Mas o mundo inteiro ora isso. Você vê em filme, nego falando disso em cadeia, porque é muito conhecida. E diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquilo que for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Aceitar aquilo que eu não posso mudar e coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e entender quando que eu tenho que aceitar e quando que eu tenho que mudar. Então, tudo a ver com esse livro, né? Aceitar rapidamente que o queijo acabou e entender que aqui não vai ter mais queijo de novo e vamos mudar rápido. Fail fast, fail often. Oração da serenidade? É. Esse é só um pedaço, tá? Tem umas outras partes meio nada a ver depois. Mas Não, essa mas esse parte faz pedaço é bom. sentido. Ô, Gé, a Juliana fala inglês também, viu? E a Gé fala inglês também, viu? Ah, Eu então. não. Ah, eu vi, eu assisti aquele dia na A Ju tava? célula, né? Que vocês. Ela tava. Ah, então, pronto, a gente tava na célula Eu todo lembro mundo. dela. É. Então vocês entendem, fail fast, fail often. E aí outra coisa legal que eu queria trazer é que nesse processo, assim, eu acho que o ponto alto do livro não é nem ele encontrar a nova estoque de queijo. O ponto alto do livro é o processo enquanto ele Isso. venceu o medo e está buscando a pilha de queijo que ele não achou ainda. Esse é o clímax do livro, é onde eu acho que o autor gasta mais páginas, talvez. E aí ele fala meio que você é curado pela coragem. Uhum. Mesmo antes de encontrar o novo estoque de queijo, o duende já estava se sentindo bem. Ele já foi curado por vencer o medo. Aí tem Uhum. um Isso trecho mesmo. que eu queria ler, que está na página 58 do meu livro, que fala assim, vou postar no Face amanhã, no Insta. Começando a correr pelo corredor escuro, Ross sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimenta sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. E aí, no lado, na página seguinte, é o desenho do queijo. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Ai, que legal, é isso mesmo. Eu tinha anotado isso também, mas antes disso eu tinha anotado que ele visualizou uma mudança. E aí ele começou a gostar desse sentimento de nova busca. E aí ele começou a se sentir livre para conseguir correr, e aí essa liberdade toma forma quando ele tá lá dentro, né? No meio do olho do furacão, lá correndo, procurando o queijo. Mas eu gostei bastante dessa parte também, né? Ela começa com a visualização, tá? Eu tenho um problema aqui. O queijo não vai voltar. Seja lá qual era a fonte dele. Zicou, não vai voltar. E aí, ele, enquanto o outro se mantia, né, nas raízes lá, não vou ficar, não vou, é injusto, por que é isso e tudo mais, ele começou a visualizar o novo, e aí ele sentiu-se livre para começar a pensar mais sobre isso, e aí quando ele começa a correr, ele entende o que é liberdade, é não estar preso, né, nessas crenças que sejam de, tô aqui, não mereço isso, que vida injusta, o queijo tem que voltar. Eu tinha marcado isso também, achei muito interessante essa parte. Mas ele só sentiu isso porque ele deixou de ter medo de correr, né? Ele atentou para. E esse visualizar é bíblico, né? Que é É, que é o que Deus ensina a Abraão sobre fé. Ele fala uma promessa a Abraão e ele manda Abraão olhar, depois de um tempo já, para reavivar essa promessa, para dar uma coisa mais palpável. Ele pede para Abraão olhar para as estrelas e visualizar, assim, uma visão física, o que seria a descendência dele. Então é um princípio bíblico o que o duende aí mais esperto fez, né? uhum, De se visualizar, vislumbrar ele comendo o queijo e o queijo do jeito que ele gostava. Ele se aqui o texto fala que ele se via comendo o queijo. Acho que eu não grifei,
mas ele se imaginava comendo queijo, desfrutando do queijo, né? Isso Isso, é isso mesmo. é muito louco, porque é o princípio da fé, né? É o princípio da Um fé. dos princípios, né, da fé. Uhum. Muito legal isso, essa visualização do novo, sentir-se livre. Começa tudo na mente, né? Sim. Daqui. A mente é um labirinto gigantesco. E Nossa. essa questão do processo também tem tudo a ver com algo que está sendo muito falado pelos filósofos. Cortella falou isso. Tem uma palestra do Clóvis de Barros também que ele fala isso, que é assim, ele fala assim, Clóvis fala, quando eu estava na escola, eu achava que felicidade era quando eu desse o primeiro beijo. Me falavam que era isso. Aí, quando eu dei o primeiro beijo, me falaram que não, que a felicidade estava quando você tirasse carta. E aí, quando eu tirei carta, eu vi que não era aquilo, mas aí me falaram que a felicidade era quando eu entrasse na faculdade. E a felicidade era quando eu me casasse. E a felicidade era quando eu arrumasse um emprego. E ele ficou correndo atrás do rabo e a felicidade nunca chegava. E aí ele, no final da vida, descobre que a felicidade não se trata de um ponto que você chega, mas sim enjoying the process. A felicidade é aproveitar o caminho. E tem uma amiga minha, Paola, que ela largou o mundo corporativo para viver viajando. A Ju conhece, ela teve algumas vezes no grupo lá. Ela está no Brasil agora, mas ela estava no México, ela passou o ano viajando o ano passado e tal. E ela tem um blog que chama Aproveitando a Jornada, uma coisa assim, que é isso, assim, que não dá para a gente esperar ser feliz quando a gente chegar lá num ponto específico. Tudo bem que a gente tem que ter metas, a gente tem que buscar um novo queijo, mas a gente precisa aproveitar o processo. O processo precisa ser prazeroso. Senão, corre o risco da gente chegar lá, nem ser o que a gente queria, a hora que a gente desfrutar. Sabe aquela coisa assim de o fim justifica os meios? Para obter uma coisa, você passa em cima dos outros, você faz as coisas tudo de qualquer jeito, aí você chega lá e fala, era isso aqui só? Ah, não pode ser. E aí você quer alguma coisa a mais, porque o ser humano nunca se farta, né? O ser humano sempre quer o que não tem. Então a gente precisa aproveitar o processo. Enjoying the process is the key of the success. É isso mesmo. Esses dias eu ouvi isso, que a vida acontece enquanto a gente está buscando os sonhos, né? No processo mesmo. A gente não pode parar esperando ser feliz só quando a gente alcança aquela coisa específica, né? Porque senão Tem, corre o risco de chegar lá e não ser bem isso, né? e não ser Uhum. bem isso. Tem um poeta brasileiro, Manuel Bandeira, ele já morreu. Eu sempre falo isso, tá? Quando eu falo dos poetas, eu falo para os alunos, já morreu. Eles perguntam, né? Outro dia eles perguntaram se Camões estava vivo. Eu falei, não, gente, ele é Camões. 1600. Ele já morreu. É a primeira série. Então, eles estão começando no mundo da literatura. E para eles, todo mundo está vivo. Até o Camões. Mas o Manuel Bandeira já morreu. E o Manuel Bandeira, ele foi diagnosticado com tuberculose muito jovem, de 17 para 18 anos. E aí ele passa vivendo a vida achando que vai morrer no dia seguinte. Só que, na verdade, ele não morre de tuberculose, ele morre com 83 anos e ele morre de problema digestivo, assim, né? E um dos últimos poemas dele, que é um dos mais famosos, que é o que Vão-me embora para Passárgada, ele fala de uma vida que ele não viveu. E aí, quando eu leio isso para os alunos, eles falam assim, nossa, mas ele está falando de algo depois da morte? E aí eu deixo eles falando, né? A interpretação do texto é muito simples, ele está narrando um país diferente, mas eles precisam chegar na interpretação que está por trás do texto. E, na verdade, onde Manuel Bandeira quer chegar é o seguinte, o embora para Passarga deve viver uma vida que eu não vivi. Então, não deixa isso acontecer com você. Esse é o resumo, no finalzinho do poema é bem isso, não deixa que isso aconteça com você. Eu não tenho mais muita coisa pela frente, 83 anos, eu não tenho mais como brincar, correr. Ele fala de ir na praia, enfim. Fala dos amores que ele não teve, porque ele sempre tinha medo de se casar, e aí ele vai casar e a mulher vai ficar viúva. Então, por que ele vai se casar? E aí ele nunca investiu no amor. Então ele vai retomar isso lá na frente também. Ele fala, olha, eu nunca investi nisso porque eu achei que eu ia morrer muito jovem e na verdade eu tenho 83 anos e cá estou. E é engraçado quando os alunos param e pensam sobre isso, né? Falam, nossa, eu não posso ficar esperando, né,
o próximo alcance. Ah, é porque o que eles querem agora é ser adultos, né? É dirigir, é ter um carro, é sair de noite. Eles acham o máximo, assim, nossa, você não tem horário para chegar em casa? Eu falo, claro que eu tenho. Andar de noite na rua é perigoso, vocês estão loucos, ficar andando sozinho na rua? Mas eles, né, eles gostam disso. Mas é importante, né, a gente dar valor para o processo, porque é muito isso, né? As pessoas querem, elas sempre querem um algo. Aí quando chega nesse algo já não é mais isso, já é uma outra coisa. Então é bem interessante essa reflexão e muito verdadeira. E Muito tem essa verdadeira. questão também de você ficar se preservando para não sofrer, né? Ficar se preso com medo de viver a vida e você fica realmente resguardado numa zona de conforto, numa coisa muito segura, e aí você não vive a vida, não desfruta, não, né? Leiam o Profeta, se vocês não leram, a Ju leu, né? O primeiro Eu, hein? capítulo já, ele fala assim, eu vou ler para você, peraí. Sou um É cur- excelente condutor de clube do Só tem livro trinta e porque, cinco páginas. porque É bem eu, curtinho. eu cito um livro Trinta e ou cinco outro. páginas. Primeira fala, primeira fala não, o primeiro ensino que ele vai dar, ele fala sobre o amor, fala assim, quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver em suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Ou seja, Que legal. se você ficar com medo do amor, com medo de viver, com medo de casar porque vai divorciar, com medo de viver a vida, você vai ter uma vida muito segura. Beleza, você não vai sofrer, mas você também não vai viver. Você não vai amar, você não vai desfrutar da vida, da emoção, sabe assim? E, Uhum. e tem uma ilustração muito legal que a minha psico me trouxe uma vez, que é a diferença entre trilha e trilho. Trilho é uma coisa que já está estabelecida, um caminho certo, você já sabe da onde você vai sair, para onde você vai chegar, quanto tempo vai durar, como é que é a viagem, já se sabe. Uma viagem de trem já se sabe, as paisagens que vão ter, já se sabe tudo, já é um caminho mapeado, conhecido. Então, quando você segue o conselho de alguém, quando você vai na ideia de alguém que já foi, quando você segue uma carreira militar, uma carreira, sei lá, CLT, uma coisa muito estruturada, você já sabe como é que vai ser. Mas a trilha é aquele negócio que você entra, você não sabe como vai ser, você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe como é que você vai, o que você vai encontrar pelo meio do caminho, mas você pode de repente entrar fazer um desvio na trilha e encontrar um paraíso escondido, uma coisa que ninguém nunca viu, poucas pessoas viram, que nunca foi fotografado, uma coisa que vai ser só sua, uma coisa incrível assim. Só que não é um lugar seguro, porque você também pode se perder e ser comido por um leão, né? Teve uma vez que eu estava fazendo uma trilha sozinho. Eu estava na Nova Zelândia, maluco, e eu só simplesmente esqueci que a hora que escurecia, eu esqueci que fazia um frio da moléstia de noite. Eu comecei a subir a trilha, eu não sabia quanto tempo a trilha demorava, foi ficando escuro, e eu achei que eu ia morrer ali. O pior que podia acontecer é eu passar a noite na mata, e no outro dia eu ia acordar de manhã, ia ter luz, eu ia pegar o caminho. Mas nisso eu podia morrer de frio, eu ia sentir fome pra caramba, podia aparecer um bicho e me morder, podia acontecer um monte de coisa. E eu nunca me senti mais vivo na minha vida. Meu coração batia na garganta, assim. Foi uma experiência muito louca. E foi isso, foi viver a vida, assim, emoção e... se eu ficasse... Você dormiu lá, Gu, ou você conseguiu Não, aí achar o eu caminho de consegui, no volta? meio do escuro, eu entrei, consegui chegar onde eu tinha que chegar e tava escurecendo, assim. Não tinha ficado escuro ainda, mas estava escurecendo. Porque a trilha era muito escura e eu me perdi da trilha. Porque a trilha era trilha de gente junto com trilha de bike, junto com um caminho de carro que atravessava uma hora. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou catar esse caminho de carro aqui, porque pelo menos alguém me vê, em algum lugar vai dar, o caminho de carro é mais seguro. Era um trilho dentro da trilha.
E aí eu consegui chegar onde eu tinha que chegar, entrei por trás, que não era o lugar onde a trilha ia dar, mas eu consegui ficar vivo, mas eu me senti muito vivo, né? Enfim, essa é a relação de trilha e trilho. Muito bom. Eu lembrei de uma música bem antiga do Thales Roberto, de uma versão ao vivo que eu ouvi, e ele conta uma história parecida com a sua, e aí foi que ele escreveu aquela música Ele é Contigo, aonde você estiver. Depois eu mando para você, você manda para a Ah, Jéssica. ele falou, ele falou. É essa Ele sua história, que ele passou num beco lá na Bahia, é, dor, aí ele não podia estar tava no lá, meio da boca de fumo, assim, um negócio muito isso. louco, acho que ia morrer. E aí escreveu essa música aí que foi o maior sucesso. Né? Então, mas é isso mesmo, né? E aí quando Que você leu legal. É, Fala, Jé. Quando você lê o Profeta e você falou do amor, não vou lembrar a frase agora, mas a ideia é quando o amor chamar, você vai, não é isso? É o que Mesmo diz que exista a espada que é... escondida nas plumas. Então, mas é o que diz Cantares, as pessoas que não entendem, porque a Bíblia fala assim, ó, não procureis o amor até que este o queira. Ah, é? Nunca tinha preparado. Cantares, a mulher, coristas lá da Sulamita ficam cantando o tempo todo. E é verdade, as pessoas ficam. Por que que as pessoas se decepcionam? Porque elas acreditam que a outra tá gostando, e não tá, gente, é um fato. Mas aí, quando existe o amor, esse amor aí do profeta, esse amor que vale a pena, é aí que você vai, porque você escuta o chamado aqui, ó. Tá escrito aqui na Bíblia também. Ó, há quanto tempo atrás está escrito? Não desejei amor até que ele, o amor verdadeiro, te queira. E quando ele chegar, você faz isso aí Você com o se entrega. é isso. Aí você vai viver o Cantares de Salomão aqui, ó. Tá aqui. e não tem decepções, né? E não tem exatamente. O relacionamento da Sulamita e dele aqui não é mil maravilhas. Né? Ela deixa ele fora lá, daí ele vai embora, daí ela vai embora, corre atrás dele. Tem uns desentendimentos aqui, mas eles viveram coisas muito legais. Mas é por quê? Porque ela soube esperar o amor até que o amor a desejou. É, eu não diria já que não tem frustrações, porque a gente está falando de vida real, né? Pessoas de carne e Mas osso e tem, sangue, sentimento. Não, Que... é que talvez eu tenha me expressado mal, mas eles brigam, ela fica triste, ela Tem. chora. Lê o livro de Cantares de novo, Mas, uma história de amor romântica. mas é tipo, quer Aqui, ó. dizer que é o que estão falando de amor verdadeiro, né? Tipo, Uhum. não é você ficar tentando com outras pessoas, enfim, é isso. É isso, é que aí a gente vai para uma discussão, a gente precisa ler o livro lá É, Bom, por do último, ele Linguagem do Amor. fala que ele já tinha achado, o ratinho esperto lá, o duendinho, tinha achado a nova pilha de queijo e ele, muito veaco, aprendeu a lição e continuava explorando o labirinto em busca de outros estoques de queijo, enquanto já estava ali consumindo e dentro da segurança. Então, lições para nós, o que eu extraio para a vida pessoal. Empregabilidade. Você precisa estar bem visto no mercado enquanto ainda está empregado. Se você for esperar você se demitir, ser demitido, se demitir para aí você atualizar seu currículo, para você ter empregabilidade, estar atualizado nos cursos e tal, pode ser muito perigoso. Então, eu consegui trazer isso para minha vida. O melhor momento para você procurar um bom emprego é enquanto você está empregado, que você consegue negociar um salário melhor, né? Porque quando você está ali com a corda no pescoço, uns meses desempregado, o cara oferece qualquer coisa, você pega, e depois você pegar o upgrade de salário é super difícil. Então, o melhor momento da gente buscar coisas novas é enquanto a gente está em segurança, né? É até engraçado porque quando você fala sobre empreendedorismo, as pessoas vão falar que o empreendedor é aquele que toma riscos, o cara que saiu do CLT para abrir um negócio, que emprestou dinheiro do cheque especial, que faz um monte de loucura assim. Só que essas histórias que a gente escuta são as histórias bem-sucedidas, né? As mal-sucedidas as pessoas não contam. E se você for ver, tem um livro chamado Os Originais, do Adam Grant, que ele foi estudar num contexto mais genérico e ele percebeu que a maioria dos empreendedores que deram certo, eles não agiram assim na loucura, pediram as contas para ver o que ia dar a empresa. Eles manteram o emprego deles, tocavam o projeto
empreendedorístico que eles tinham por um bom tempo. Quando o negócio tinha uma segurança e mostrava uma viabilidade, aí eles saíam dos empregos atuais. Então, é isso, gente. Não acredite nessa história de jogar tudo para cima para viver uma vida louca. Até a Paola, que foi viver para ser marketing digital, ficou anos planejando isso, gestão financeira e tudo isso. Então, é isso. Não sei se deu para vocês entenderem esse último ponto. Eu também estou cansadinho já essa hora. Muito bom, Gu, concordo. Concordo. Uma das coisas que chamou atenção nessa parte do emprego é de você estar sempre preparado, né? Não achar que o negócio é eterno. Acho que vai bem Não achar que não ia acontecer com você, né? Como a Jé falou. Vocês têm uma experiência pessoal para contar de alguma vez que você ficou preso numa coisa que mudou e demorou para mudar, assim? Acho, não sei, trabalho para mim é uma coisa mais fácil de... Antes dessa escola que eu estou, hoje, eu trabalhava numa outra, que é uma escola um pouco menor, mas é tão boa quanto, e eu tinha muito receio de me mudar. Eu sempre quis trabalhar só com o ensino médio, porque é a minha faixa etária. Eu gosto dos pequenos, gosto do Fundo 1, do Fundo 2, mas é diferente, né? Eu me identifico muito com o ensino médio, gosto muito deles. Mas eu tinha muito receio da mudança. Até mesmo porque a escola que eu estava era muito pequena, né? Eu tinha 40 alunos, todo o ensino médio eram 40 alunos. Eu tinha 3 salas, 40 alunos, né? 40 pais, então era tudo muito tranquilo. De repente mudar para o COC, eu não comecei como coordenadora. Eu fui ser professora de inglês da primeira série do Fundamental 1, porque essa era a vaga. Então foi uma mudança grande, mas foi uma mudança que eu almejava sempre o médio. Na verdade, para dar aula mesmo para o ensino médio. Que era isso que me fazia muito feliz e ainda faz. Mas aí a gestão apareceu. Mas eu lembro muito dessa fase da minha vida de mudança mesmo, né? Foram 2 mudanças próximas, então voltar para casa, né, de Campinas para cá, desistir do doutorado, enfim, e voltar para trabalho, porque era isso que eu queria, não queria mais ficar na vida acadêmica. E eu não me arrependo dessa escolha, não. Mas eu confesso que deu um medinho das 2 vezes, tanto de voltar para casa, né? Como que vai ser? Aí foram outras mudanças, né? Como que eu vou voltar para minha casa? Né? E eu tinha pensado outras coisas, mas a vida surgiu um caminho diferente. E aí eu voltei para casa e mudar de emprego também, né? Fiquei 2 anos nessa escola que eu achei que ia ficar a vida toda. Quando eu cheguei lá, falei, nossa, uma escola cristã, é aqui, nossa, vou ficar aqui a minha vida inteira. E não foi nada disso, né? E tive o meu processo de remo ali, de ficar, por que comigo? Por que eu não dou certo no trabalho? Por que eu não tô feliz? Mas O depois que eu... Rohan, sei lá como chamava. o com E aqui, ó, é o com E, não sei como é que, cara, podia ser É o escrito... rei, né? É, o remo aqui. E aí eu tive esse momento, assim, e foi uma luta com Deus. Confesso que não foi muito fácil, não. Eu me questionava muito sobre a minha identidade mesmo, de quem eu era. Né? Eu existo para quê? Tá, fui estudar na Unicamp, me dediquei tanto para quê? Para não conseguir nada, vou ficar aqui. Então, e aí isso mexeu demais comigo. E depois, quando eu fui para essa outra escola, quanta coisa nova eu aprendi, sabe? Quanta coisa. E aí o queijo ficou diferente, porque daí o queijo não era um ensino médio, era um aprendizado de tudo. Então eu aprendi a fazer roda com as crianças, aprendi que eles não sabem amarrar o sapato, ainda que eles falem, eu sei amarrar o sapato, eles não sabem. E aí você ter 26 crianças descalças numa sala de aula, Gustavo, é enlouquecedor, porque eles querem ir para o intervalo e eles estão tudo descalços. E o que você faz com a criançadinha? Aí põe sapato. E aí você vai criando técnicas. E isso parece bobagem hoje, mas quanta coisa eu não aprendi com os pequenos que eu uso muito com os mais velhos hoje. Né? Hoje a gente fala com o terceirão e eu falei para eles de sonhos de criança. O que você queria ser quando você era criança? Porque você está escolhendo medicina por quê? Por causa do dinheiro? Tá, você não vai dar certo. Ponto. O que você queria ser? E a menina me falou assim: eu gosto de cozinhar. Eu brinco de cozinha desde cedo. Eu falei, por que nunca gastronomia? Então, assim, retomar essas coisas foi muito importante. Mas a mudança, né, deu medo. Deu medo. Todo o processo foi muito bom e tem sido, né? Tem sido.
Legal. Tem aí já um exemplo? Nossa, eu não consigo pensar em nada. Acho que a minha vida é confortável. Eu também não. Eu tenho alguma. Eu penso até algumas coisas no trabalho, mas com certeza já aconteceu isso de ter uma mudança e eu ficar, não, vai voltar ao que era e no fim ter que mudar e demorar para mudar ser um prejuízo, mas eu não estou lembrando nada especificamente agora, não. Uhum. Mas beleza, gente.